Olá, olá, bem-vindos ao podcast do Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Estou aqui acompanhada do meu, como é que eu ia dizer isto? De um dos melhores pais que eu conheço. Um dos melhores? Sabe que era o melhor? Eu tenho um pai, sabes? Sim, mas depois de existir um pai dos seus filhos, eu acho que perde a categoria, começa a haver tipo um ranking, não é? Sim, ou em que tu estás no mesmo sítio, no mesmo patamar que o meu pai. Isso tem que haver um vencedor. Vá, visita o pai. Obrigado. Parabéns por seres um pai. Um pai. Não, um pai muito dedicado. O nosso filho é menino de papá, caso não saibam. Quer dizer, não gosto de dizer está numa fase em que está a ser menino do papá. Pronto, só quer para me dar fralda, tem que ser o papá, que é bom. Mas depois tudo o resto também é ao colo do papá, é tudo do papá. Acho que estás em negação. Acho que o meu miúdo, o nosso miúdo, não é? Que eu não posso monopolizar isto. Mas sim, Dia do Pai, estamos aqui a gravar o episódio 51. Estamos quase no episódio 52, que vai acontecer quase no ano, na festa de primeiro ano. Quando é que é? Faz um ano? Tenho que confirmar o dia exato. Não tenho a certeza. Responsabilidade. É verdade. Como é que não tens isso fixado? Não tenho a data exata. Sabe que me ias dar uma prenda nesse dia? Acho que nós todos devíamos receber uma prenda, não é? Todos quem? Toda a gente. No mundo? Do mundo do podcast do Rico Casal. Mas sim, mas olha, antes que o pessoal fuja, não é? Olá, eu não tinha dito olá. Portanto, hoje vamos falar do quê? Hoje vamos falar de como procurar casas, ou melhor, do nosso processo aliado entre como é que tem sido nós procurarmos casa e darmos aqui algumas dicas com base na nossa experiência, obviamente, de procurar uma casa. Tanto para investimento como para uso pessoal. Sim, porque nós também estamos nesse processo agora. Já contamos tudo. Exato, isso é interessante e eu acho que depois disso as pessoas vão querer ouvir até ao fim. E portanto, antes de entrarmos a fundo no tema, é importante nós fazermos os agradecimentos habituais. Não é? Agradecer ao José, da Z-Effect, pelo tratamento do som, que efetivamente nós não lhe damos a vida boa, nós estamos constantemente a desafiá-lo, a desafiar as suas capacidades de edição e de produção de áudio, portanto, obrigado José. Obrigada. E obrigado também ao Sebastian, que tem feito um grande trabalho ao nível da componente de imagem e também dos reels e por aí fora, portanto também agradecer o contributo dele neste projeto. Sim, já agora, hoje o Sebastian não está cá. Porquê? Porque você apanhou Covid, não foi? Eu tive Covid há 3 semanas, sim. Não foi? Há 3 semanas atrás, pronto, e tu estiveste doente e nós achávamos que ele tinha tido, apesar de estar sempre a testar negativo, estávamos convictos, não é? Porque ele estava com os mesmos sintomas, apesar de ter sido durante menos tempo. Mas depois, agora, começaste a ter sintomas e testou positivo. Já estava à espera de me ter safado, mas afinal não. Mas está com um bom aspecto, não é? Não está. Não sei, o Covid a ti não está a ser a mesma coisa. Vão lá dizer no Instagram se eu estou com um bom aspecto. Eu acho que tu passaste pior da outra vez, sim, que não era Covid. Quer dizer, achamos nós que não é Covid, nem sei. Já nem sei o que dizer sobre isto. Eu também não. Portanto, siga a Marinha e vamos em frente, e o que interessa é que eu estou com um bom aspecto. Isso. Entretanto, não sei se vocês já ouviram, espero que tenham ouvido, o episódio anterior, episódio 50, que foi com a GoParity. Se ainda não ouviram, vão lá ouvir, não é? Mas para quem não sabe o que é a GoParity, quer explicar um bocadinho? Sim, basicamente a GoParity é uma plataforma de investimentos em projetos sustentáveis em que nós podemos colocar o nosso dinheiro a render, colocar o nosso dinheiro investido em projetos que têm como princípio básico e valores de sustentabilidade e cuidar do ambiente e do planeta, e ao mesmo tempo receber por isso, não é? Recebemos nós por isso. Exatamente, temos uma rentabilidade e a GoParity tem uma rentabilidade média de 5,3%, e tem muitos projetos
a acontecer, já há muitos projetos que também já foram financiados. Nós, felizmente, apanhámos bons projetos e temos feito parte disso, e já temos parte do nosso dinheiro a ajudar o planeta, a ajudar o ambiente e também a recebermos uma rentabilidade por isso. E a GoParity é parceira deste podcast, e por isso quem estiver a ouvir e nunca tenha investido pela GoParity vai ter a oportunidade de o fazer sem risco nenhum. Porquê? Porque vai poder investir 5 euros de forma gratuita, que é dada pela GoParity, utilizando o código CRICCASAL5 ou utilizando o link que nós vamos deixar aqui na descrição deste episódio, e poder efetivamente explorar este mundo do investimento sustentável e provavelmente encontrar aqui projetos que vão muito além da parte financeira e que se vão encaixar com aquilo que são os valores das pessoas neste mundo, não é? Sim, neste momento estão com 3 projetos em aberto, não é? Mas eles estão sempre a mudar, portanto depende quando ouvirem este episódio, porque pronto, estão sempre a entrar, a sair projetos já financiados e a entrar novos. Mas pronto, eu acho o interessante da GoParity é mesmo aquilo que tu disseste, que é podemos investir, que é uma coisa boa para nós, e ao mesmo tempo estamos a contribuir para uma maior sustentabilidade do mundo, do planeta. Os investimentos para cá não são só em Portugal, têm empresas também na Colômbia, em Itália, no Quénia. Sim. Portanto, é uma coisa internacional. Tem mesmo impacto a nível mundial. Exatamente. Eu acho que é interessante, e portanto, se não apontaste, CRICCASAL5, se não te apetece apontar, depois no final vai ao descritivo do episódio e vais ter lá a informação, vais ter lá o link para acederes ao site e poderes fazer isso, que é nada melhor do que eu experimentar e poder investir com dinheiro grátis. Sim, exato. Portanto, 5 euros é o mínimo que é preciso. Nada. E também já não se perderia à partida, mas Exatamente. Pronto, mas assim é mesmo garantido. Boa. Olha, fizemos aqui a introdução, vamos então aqui ao episódio, não é? Sim, então, procurar casas, o processo. Então, pronto, vamos começar pelas casas de investimento, pelo objetivo de investimento, que tem sido, faz mais parte da nossa vida. Nós, é a primeira vez, na verdade, estamos à procura de uma casa. Já vou explicar um bocadinho melhor porque é que não é bem a primeira vez, mas na prática é a primeira vez que nós estamos à procura de uma casa, os dois, para nós. Sim, é? Para a nossa vida em casal, não é? Sim. Ou seja, nós, desde que começámos a namorar, vivemos nesta casa. Sim. E chegou uma altura em que nós também começámos a pensar em ter uma casa maior. Sim, parte da procura de casas para investimento, de facto, portanto, é a nossa vida, não é? Houve alturas em que foi mais fácil, outras em que foi mais difícil. Houve alturas em que nós simplesmente não conseguimos encontrar casas, e isto aconteceu até quando comprámos a casa da Reboleira, lembras? Exatamente. Tivemos muito tempo sem encontrar, já estávamos a sentir-nos um bocado pressionados porque queríamos encontrar e não conseguíamos. Exatamente. E depois encontramos a da Reboleira e até hesitámos um bocadinho, já não nos estamos a precipitar porque já estamos pressionados e podemos estar a precipitar-nos. Pronto, a coisa acabou por acontecer e mais uma vez comprova que o que importa é fazer. Exatamente. Não é? Mas fazer com cabeça. Com cabeça, não é? sim. Eu acho que fazer com cabeça, fazer com segurança, fazer com conhecimento, eu acho que esse é o principal, porque as coisas têm-nos corrido bem, felizmente, mas pode chegar o dia em que não corra tão bem. Sim. E o mais importante nesse momento é que nós tenhamos feito com princípios, com pressupostos bem definidos, que nos sustentem nesse momento em que as coisas corram menos bem, poder dizer que, ok, eu sei porque é que eu investi, eu sei porque é que eu decidi comprar esta casa, e fazer sempre aquela pergunta que nós fazemos, que é, no pior cenário, o que é que acontece, não é? E isso, por acaso agora já fazendo aqui um disclaimer e um desvio na conversa, em breve vamos lançar a nossa mentoria, e nessa mentoria um dos módulos é completamente dedicado a imobiliário. Portanto, para quem tiver essas dúvidas, para quem não souber bem como é que se investe no imobiliário, será certamente uma razão interessante para poder estar connosco na mentoria. Sim. Mas sim, continua. Sim. Então, para procurar casas para investimento, nós já falámos disto aqui várias vezes em vários episódios. Nós temos na nossa cabeça definidos os critérios principais para a casa. São normalmente critérios que nós consideramos que são mais unânimes para a maior parte das pessoas, ou seja, que gerará uma maior procura pelas pessoas, ou seja, normalmente T2, T1s, porque são as tipologias mais procuradas. Evitamos caves ou restos de chão, se bem que já investimos em 2 restos de chão, portanto depende muito das particularidades do apartamento em si.
também evitamos de andar sem elevador, pronto, são coisas que tipicamente as pessoas fogem e, portanto, nós também não queremos investir em coisas que são mais difíceis de vender. Não significa que não se vendam, mas normalmente são mais difíceis e, portanto, nós preferimos fugir um bocadinho delas, não é? E esses critérios nós temos sempre na nossa cabeça e são esses critérios que nós depois colocamos nos filtros de pesquisa nos sites de Idealista, Imóvel Virtual, OLX, etc. Boa. Sim, ou seja, basicamente nós, antes de sequer começarmos a procura, aquilo que a pergunta para nós foi: o que é que nós queremos? Não é? E tu enumeraste aí um conjunto de coisas, não é? Depois dissemos o que é que nós não queremos e também enumerámos como se fossem critérios de exclusão. E a partir daí é que nós fomos então em busca. E a busca foi através geralmente dos sites, não é? Do Idealista, do Imóvel Virtual, que depois diariamente, ou em princípio diariamente, recebemos notificações de novos imóveis a entrar e, como é óbvio, se baterem com os nossos critérios, nós vamos lá visitar. Mas eu queria colocar aqui uma outra atitude que nós também temos e que agora já conseguimos ter, porque também já temos algum tempo disto, que é, nós já temos alguns contatos de algumas imobiliárias, de alguns agentes, que nós regularmente ligamos a fazer aquela operação de charme, não é? Ou seja, olha, tudo bem, não se esqueça de nós, estamos à procura, temos capital em mão para poder investir, há alguma coisa, não há? Se houver, pode-me enviar. E isso é extremamente importante porque é isso que nos mantém a nível de consciência daquele agente imobiliário, porque às vezes as coisas entram e a primeira pessoa sobre a qual essa pessoa se lembra é aquela pessoa que vai receber o contacto para poder aproveitar. Sim, isso por acaso era uma dica que eu ia dar, que é, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu tenho filtros, não me aparece nada. O que é que eu acho que é importante, e de facto nós fazemos isso e tem-nos ajudado, que é, muitas vezes nós vamos ver casas que não nos interessam só para ter o contacto com o agente imobiliário. Por exemplo, nós já aconteceu em algumas casas nós irmos ver a casa, não era assim propriamente uma casa que nos interessasse, mas depois o agente imobiliário era uma agência que representava um banco, por exemplo. E pronto, nós sabemos que muitas vezes os imóveis de banca são vendidos a um preço mais baixo. Pronto. E então o facto de termos o contacto desse agente imobiliário dá-nos um bocadinho mais de vantagem para se ele tiver outras casas, que é depois a pergunta que nós fazemos assim, esta casa não gostamos muito, tem outras, eu tenho mais esta da mesma tipologia. Ou tenho uma a entrar na próxima semana. Sim, não é? Isso foi o que aconteceu agora nesta última casa. Exatamente. Eu liguei para uma casa e ele disse, a casa não tinha sequer fotos. E ele disse, olha, eu não tenho fotos porque a casa está ocupada. Está ocupada, nem sequer é o facto de ter um inquilino que paga renda. Está lá uma pessoa a ocupar a casa. Pronto. E portanto não consigo mostrar. Mas diga-me o que é que estava à procura. E nós dizemos, e neste caso ele disse, ok, tenho uma casa noutro sítio que ainda não entrou, eu sugeri agora um preço para o fundo imobiliário que gera a casa e eles ainda ficaram a mudar a resposta do preço, mas se quiserem vão lá ver. Exatamente. Não foi? E nós fomos ver a casa, gostávamos muito da casa, apesar de, por acaso é engraçado que é um segundo andar sem elevador, que não é, normalmente não entra nos nossos radares, ou seja, provavelmente nós nunca iríamos encontrar, porque não entra nos nossos radares, não é? E é um último andar, também não é normalmente uma coisa que nós costumamos procurar, mas achámos que ali compensava. Depois o que é que aconteceu? Nós gostámos muito, dissemos, olha, ok, então depois quando tiver a certeza do preço, diga-nos. Ele, entretanto, ele respondeu-nos, passados uns dias, a dizer, olha, o fundo fixou um preço de 40 mil euros acima do que eu tinha dito. Nós dissemos, e este valor é absurdo. E ele disse, mas façam a proposta na mesma, porque muitas vezes os fundos colocam os preços um bocadinho mais alto para ver se pega, mas depois vão atrás das propostas mais baixas quando veem que não vende, portanto ainda pode dar, façam a proposta na mesma. Pode não dar em nada, mas também pode dar. Sim, e é interessante isso que tu disseste, que até dá aqui abertura para esclarecer outra questão, que é uma grande pergunta que normalmente nos fazem, que é, perante este mercado, o que é que se pode fazer? E uma das coisas que nós estamos a fazer é exatamente isso, que é, nós tínhamos critérios bem definidos, não é? Mas
perante a ausência de casas dentro dos critérios que nós temos definido, aquilo que nós temos feito a nível dos filtros é, por exemplo, ok, eu tinha definido que o meu filtro para casas no Cacém era até um determinado montante, então agora vou meter o filtro um bocadinho mais acima, no sentido de me começarem a aparecer casas para que eu possa ir visitar e eventualmente fazer propostas abaixo. Sim. Mas o princípio é sempre eu conseguir ir visitar as casas, não é? Sim, é eu ter acesso à casa. Exatamente. E é aquilo que nós dissemos, muitas vezes não temos acesso à casa pelos sites. Exatamente. Porque exatamente. a casa, é como tu disseste, até pode ser colocada no site. Mas como nós temos filtros tão em baixo, Sim. nós nem sequer chegamos ao momento da negociação. Sim, não é? ou então, entretanto, já uma pessoa tinha ido ver antes de ser colocada no site e reserva e pronto. E Exatamente. Portanto, e é isso, teve no site durante meio-dia. Boa. Então é isso, ou seja, nesta altura em que estamos assim um bocadinho mais... Está mais difícil efetivamente encontrar oportunidades, convém começar a alargar um bocadinho mais os critérios, que é ok, nós temos definido para nós que não queríamos últimos andares, nem segundos andares sem elevadores, mas tendo em conta que está mais difícil de encontrar, isso quer dizer o quê? Que existem menos casas disponíveis no mercado com essas características, as pessoas estão a continuar a comprar na mesma e portanto vão comprar aquilo que há. E se o melhor que há a seguir ao melhor que nós tínhamos definido é um segundo andar sem elevador, mas com boas áreas, nós já estamos dispostos, já estamos mais disponíveis para poder olhar fora daquilo que eram os nossos fundamentos iniciais, não é? Sim. Portanto, eu acho que é interessante dar essa informação, porque se nós somos muito conservadores no mercado como está agora, não aparece nada. Exatamente. Pois é, exatamente, é isso mesmo. Não podemos, temos que alargar um bocadinho horizontes e lá está. Eu acho que é um mundo muito de contactos. Exatamente, é networking puro. E não é assim tão difícil criar o networking. Às vezes as pessoas pensam que é uma coisa muito esotérica, porque tem conhecimentos. Não, é falar com agentes imobiliários, dizer, olha, estamos aqui. Exatamente, temos dinheiro. Lembra-te de nós e pronto. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque o interesse deles é vender. O nosso interesse é comprar, junta-se ali uma dupla de interesses e se eles tiverem menos trabalho a colocarem idealistas, etc., melhor. Exatamente. Portanto, Fácil. é isso. Eu acho que nessa componente da busca de casa para investimento, eu diria que essas eram as dicas, no sentido de chegar ao momento da negociação. Eu acho isso mesmo importante, porque nós deparámos com isso. Chegou uma altura em que nós pensamos que não aparecia. Não aparecia, não é? Então, esse simples facto de mudar um bocadinho os critérios, um bocado olhar para aquilo que se poderia folgar, permitiu que começassem a aparecer casas e o seu vai, faz proposta, pode ser que bate, não é? Exato. Também não perdemos nada em fazer proposta, não é? É isso, ninguém morde por causa disso. Sim. Portanto... O cenário relativamente à casa própria, eu acho que em termos de processo de procura de casa, em teoria, na verdade, sim. Antes só de entrar nessa parte, eu acho que é importante fazer aqui um salto e fazer aqui Porquê é que é diferente falar de uma casa para investimento ou uma casa própria, não é? Mas espera, eu não ia dizer que era diferente, eu disse, em teoria eu acho que é muito parecido, mas depois na prática não é. Porquê é que é diferente? Eu vou explicar porquê. Porque tem uma componente emocional muito mais forte. Exatamente. E de facto nós deparámos com isto, nós como tínhamos dito no início, foi a primeira vez que nós estivemos a sério à procura de uma casa para nós. Nós achámos que estava na altura de termos uma casa com mais, nós vivíamos num T2, só estava na altura de ter um T3, muito por causa disto que está a acontecer aqui, né? Porque cada vez que queremos gravar temos que montar coisas. E então já acho que era muito mais prático se tivéssemos mais uma divisão, não é? E depois vêm as preferências de cada um, não é? Porque nós somos um casal. Sim. E temos preferências diferentes. Exatamente. E aí começa o início do divórcio. Houve momentos que eu pensei, não somos compatíveis em encontrar uma casa para nós. Houve dias em que eu pus a mala à porta de casa. Eu estava à espera que tu saísses. Tinha a mala no armário. Eu pensava assim, quando ela sair, eu fujo. Eu como no fundo não posso usar o desculpa, vou comprar tabaco. Vou comprar tabaco. Mas ir passear o baúca e pronto. E levo o baúca, não é? Estava à espera que tu saísse e pegava no baúca, pegava no Tomás e ia-me embora. Não, eu já encontrei a casa dos meus sonhos. Eu sei que ela não gosta, mas não, mas tem sido um processo. Sim, eu acho que as pessoas identificam-se muito com isto, porque uma casa para investimento, estamos a falar de uma casa para outra pessoa. É um público-alvo diferente, estão lá os parâmetros, é uma coisa muito mais racional. É muito mais racional. E é fácil de seguir o script. Quando falamos de uma casa para nós, entra essa componente que é
não é só os nossos gostos, mas também a nossa vivência passada. Sim, a nossa não é? vida, sim. Toda a nossa bagagem, não é colocada naquele momento da decisão, não é? Sim. Que é, para ti é importante A localização. Para mim é importante o tamanho da casa. Sim. Para ti é importante ter garagem. Para mim eu posso estacionar na rua. Ou seja, depois começam a haver aqui coisas e isso depois impacta tudo aonde? No preço. Sim. Pelo qual nós estamos dispostos a pagar por determinada coisa. Sim, não é? Porque para cumprir todos os critérios de ambos, vai ter que ser um preço mais elevado, não é? Sim, porque é como se fosse um saco de dinheiro em cima de saco de dinheiro, não é? Sim. Que é cada coisa que nós... Varanda, saco. Exatamente. Elevador, saco. Exatamente. Garagem, saco. E depois de repente olhamos e temos um quarto cheio de dinheiro a pensar assim, pá, vamos ter que gastar Mas se quarto for de um quarto dinheiro. cheio de dinheiro não está mal. Depende das notas, não é? Mas sim, mas eu aí fazer esse destaque, eu acho que as pessoas que já andaram em busca de casa em casal devem ter tido esta situação, que é, ok, como é que nós fazemos um alinhamento dos nossos propósitos ou daquilo que nós vemos numa casa para nós vivermos, porque Sim. depois quando fazemos esse passo, não é? Pá, estamos sempre a pensar de longo prazo, estamos a pensar de, ok, agora eu vou comprar e depois se eu não gostar eu Nós vou para outro também sítio qualquer, não é? tivemos quase a cair nessa, né? Exatamente. De, olha, vamos comprar esta e se não der, vendemos, Sim. pronto, olha, azar. Sim. Isto para esclarecer, nós estamos mesmo numa fase de passo final de compra de casa. Esperemos nós. Porque Neste momento temos duas propostas, uma aceita, outra quase certeza que vai ser aceite, para duas casas, não é? Exatamente, depois temos que desfazermos de uma, não é? Na verdade não, já reunimos consenso, mas não foi fácil. Não foi nada fácil. Sim, mas já agora só para vocês perceberem como é que nós conseguimos reunir consenso. Boa. Acho que isso é que é importante. Sim, nós andávamos um bocado... Primeiro nós sentámos e dissemos, ok, eu quero uma casa com estas características e tu queres uma casa com estas características, pronto. Então, o que é que fizemos primeiro? Juntámos as características e procurámos uma casa. Não encontrámos nenhuma, claro. Encontrámos, mas o preço sim. era tipo exorbitante, Sim, não é? sim, mas um dos critérios também era o preço, lembras? Sim, ok. E então começámos a pensar, ok, vamos ter que cortar aqui algumas coisas. E começámos a cortar algumas coisas. Sim. Tá. Até que começámos a chegar ao osso, não é? Ao osso de cada um. Àquela parte em que cada um já não estava a querer, tipo... dispensar mais, sim. Encontrámos primeiro uma casa que nós até achámos que cumpria os nossos critérios, mas, mais uma vez, a parte emocional estava-nos a fazer assim um bocadinho de comichão, não é? Porque envolvia mudar completamente de zona. Era de Lisboa para fora de Lisboa e estava-nos a gostar muito essa mudança. Pronto. Entretanto, quase assim por milagre, apareceu uma casa na nossa zona. Inicialmente era um bocadinho mais, a um preço um bocadinho mais elevado. Um bocadinho bastante. Pronto. Dos nossos critérios. Como isto foi mesmo recente. Pronto. Como ele estava com Covid, fui eu ver a casa, né? Eu gostei muito da casa, pronto, mais uma vez, óbvio, nunca vai cumprir os nossos critérios todos, né? Eu acho que é bom que se convença disso, nunca vai ser, quer dizer, a não ser que tenham muita sorte, nunca vai ser a casa dos nossos sonhos, a não ser que... ou que tenham muito dinheiro. Exatamente, é isso, a não ser que um dos critérios que não tenham seja a limitação financeira. Não é? Sim. Porque se não houver limitação financeira, bem, como é óbvio, encontra-se Claro, a casa dos sonhos. sim. Mas... Aquela penthouse naquele prédio na Cassino, sabes? Porque tinha uma marquise e agora já não tem. Sim, aquela de um senhor muito rico que joga a bola, não é? Acho que cumpre os critérios. E mesmo assim não deve cumprir os critérios toda a gente. Não, porque a pessoa vai dizer, e a marquise? Pá, não. Não, tipo, um prédio no meio da confusão. Não tem varanda. Pronto. Mas sim, mas eu acho que é isso. Esse é o princípio, que é não só a limitação financeira, porque imagina, nós podíamos comprar, e acho que esse ponto é interessante. Eu acho que muitos casais passam por isso quando estamos a falar de uma jornada de liberdade financeira, que é, não é uma questão de tu não conseguires comprar essa casa. Nós até tínhamos dinheiro para comprar uma casa mais cara do que aquela que nós estamos a ver neste momento. Sim, mas depois havia todo um comprometimento que tínhamos que fazer a nível financeiro que não queríamos fazer. Sim, ou seja, e nisso estávamos alinhados, efetivamente. Boa, mas isso é que é interessante dizer, que é, tínhamos que abdicar da nossa jornada, não é? Não na totalidade, mas temos que se calhar recuar alguns anos. Provavelmente estávamos a tomar decisões não tão inteligentes quanto isso,
eram extremamente emocionais e que no médio prazo poderiam pesar mais do que propriamente o benefício que iríamos trazer. E é o que eu estava a dizer, que é, embora isso fosse uma decisão ali muito emocional, nós estávamos muito alinhados neste nosso propósito, que é, não vamos dar passos maior que a perna. Sim, isso é um ponto importante, que é, apesar de não estarmos totalmente alinhados nas características da casa, continuamos a ter o mesmo objetivo comum, que é a questão da liberdade financeira, ou seja, o osso é o mesmo, na verdade. Exatamente. E quando compromete esse princípio, nem sequer se pode chamar estar a fazer um sacrifício pela liberdade financeira, porque a liberdade financeira está acima disso, portanto, nem sequer é uma questão de sacrifício. Sim. Porque depois quem está a ouvir pode estar a dizer assim, mas estão a sacrificar, ter a casa dos sonhos por causa da liberdade financeira. O sonho não é a casa, não é? Exatamente, o sonho é a liberdade financeira. Sim. Boa. Mas pronto, então fui ver a casa, gostei muito, achei que estava bom para nós. Ele não estava assim tão convencido. Por causa do preço? Por causa do preço. Não era só por causa não era também por causa da área da casa. Sim. Quando digo preço era o valor metro quadrado. Pronto. E então disse-me, fazem um Excel para me convencer. E eu fiz um Excel incrível. É verdade. E convenceste-me. E que foi convencido. Sim. O que é que aconteceu? Fui convencido, por um lado, e eu vou explicar o racional, que eu acho que é interessante, que é, eu fui convencido que, porque o meu desafio era o preço, não é? Ou seja, eu não queria pagar tanto, porque achava que tínhamos que fazer aqui algumas alterações que para mim não faziam sentido. E tu provaste-me que não. Então eu aceitei aquele preço. Mas depois eu pensei assim, mas por este preço, deixa-me lá olhar para o mercado e ver o que é que existe que nós não olhámos porque eu achava que não conseguíamos ir até esse preço. Sim. Não é? Então foi esse o racional. Então eu fui ver e encontrei uma potencial casa. Sim, a um preço bastante mais baixo, com uma área maior e assim, o killer effect. Sim. A facto de ter um terraço muito grande. É verdade. Não é? E de facto custou-me, porque não é na mesma zona onde nós vivemos, apesar de ser em Lisboa, custou-me ser convencida. Tive algumas horas de reflexão profunda. As pessoas vocês perguntam se nós discutimos ou assim. Nós discutimos muito. Mas em silêncio, muitas vezes. Sim. É tipo, eu calada e ele tipo olhar, género. Não, eu falo mais, não é? Então, tipo, eu quero muito a tua reação verbal e tu, tipo, não, e eu fico chateado. Deixa-me no meu canto a pensar. Exatamente. Mas sim, nós discutimos muito, mas eu acho que isso é que é o interessante da nossa relação, é essa discussão que faz com que nós cheguemos a consenso. Nunca são discussões tipo de disrupção. Sim. Não é? São sempre discussões de elevação, tipo do género, bora lá conversar para decidir isto o mais rápido possível, não é? E então tu tiveste esse teu momento de introspeção, tivemos aqui uma quesilha, porque para mim era evidente que era uma casa... Sim, eu fui ver a casa sozinha, não é? Porque ele está com Covid. E quando eu fiz videochamada e no final, quando eu desliguei, eu tinha uma mensagem dele a dizer, não sei porque é que ainda não passaste o cheque. E eu tipo, calma, como assim? Não, tipo, não estás bem a ver. Exatamente. Tu não foste ver a casa. Mas eu espero que fiquemos com a casa, nem que seja não só para nós, mas pelas pessoas que nos seguem, as pessoas que nos veem, para poderem ver depois a remodelação da casa e acompanhar. Pois vai envolver uma mega remodelação. Eu acho que vai ser incrível. Eu gosto dessa espero parte, que seja incrível também. A outra já estava remodelada, não era preciso fazermos nada, mas pronto, tudo bem. Eu estava com uma remodelação muito gira, mas pronto. Adiante. De facto, o que me convenceu foi imaginar o nosso filho e o nosso cão a brincar naquele terraço. Sim. Mas vai ser fixe. Mas acho que falámos aqui dos dois processos, não é? Ou seja, a diferença entre um processo de busca de casa para investimento, que é algo extremamente racional e uma coisa muito mais fácil, embora a parte inicial da busca seja muito parecida, que é a definição de critérios. É isso, definição de critérios. O processo de procurar casa para nós foi igual, nós definimos critérios, colocámos filtros e andámos ali sempre em cima do acontecimento a ver quando caísse é agarrar, não é? Sim. E foi igual, elas as duas caíram e agarrámos logo. Eu fui a primeira pessoa a ver aquela casa aqui na nossa zona. Boa. E agarrei e ganhei. Sim. A proposta está aceita ainda. Se tiverem dinheiro de parte para comprar aquela casa. Se quiserem saber qual é, se calhar não. não vamos comprometer. Mas basicamente o processo é o mesmo, não é? Ou seja, é a definição de critérios, depois colocar esses critérios no mercado, ou seja, nos sites, se possível
eu diria que neste momento nem sequer é uma questão de se possível, é obrigatório, se fores investidor, marcar as visitas mesmo para casas que não queiras, para poderes conhecer os agentes e poderes ficar na lista de contactos deles e namorar, entre aspas, esses agentes, no sentido de ficares na memória deles, para que quando surja alguma coisa tu possas ser uma das pessoas a receber a possibilidade de investir. Do ponto de vista mais pessoal, e aqui entra emoção, e tem que entrar, na minha visão, porque nós vamos viver para aquela casa, portanto convém que nós estejamos emocionalmente confortáveis com ela, mas aí a clareza é, como são duas pessoas, é importante nós listarmos aquilo que é importante para cada um de nós. Sim. E acima de tudo dizemos assim, o que é que para mim é um não negociável. Não e tem que estar os dois satisfeitos. Exatamente. Não é tipo estar um super feliz e estar outro mais ou menos. Exatamente. E era isso que eu estava mais ou menos e tu estavas super feliz. Só fiquei super feliz depois de estar efetivamente convencida, e agora estou mesmo feliz e ansiosa para fazer as obras naquela casa e para nos mudarmos para lá. Se ganhar a proposta. Vamos ganhar, de certeza. Tenho dúvidas. Mas olha, acho que até é interessante. Sim. Acho que também somos bons a fazer esse jogo. Acho que sim. Também acho que sim. Acho que. Porque a verdade nós não estamos dispostos a perder a casa. Sim, e mostramos logo interesse. Exatamente, e portanto Ei, nós queremos isto. Exatamente, nós chegamos e dizemos assim, para fechar, qual é que é o valor para fechar? Qual é que é a proposta que nós precisamos fazer para fechar? E é este o valor, ok. E arranjar contrapartidas, não precisam ser muitas vezes contrapartidas monetárias, não é? Às vezes a escritura ser mais rápida, ou dá mais valor. Ou seja, aí é monetário, não é? Sim, é um sinal, mas depois vai ser reembolsado à partida com o empréstimo, não é? Sim, dependendo do valor que se der, não é? Sim, por exemplo, no caso desta casa daqui da nossa zona, propormos a permuta, porque nós sabíamos que as outras pessoas da casa que vivem naquela casa também vão comprar uma casa e, portanto, teriam também vantagem em fazer a permuta, tem poupança de impostos para os dois lados, portanto, são coisas que fazem a nossa proposta ser mais apelativa. Exatamente. Portanto, é isso, ou seja, quando se quer, tem que se ir por essa abordagem e deixar claro para o agente imobiliário de que nós estamos dispostos a fechar, ou seja, se surgir alguma coisa, diga-nos, porque nós acompanhamos. Sim. E, portanto, neste caso, ou seja, mas aqui tens mesmo que querer a casa, porque se for só mais ou menos, como é óbvio que quando aparecer ali uma coisinha, tu vais utilizar isso como razão para desistir. Claro. Mas antes disso, o que eu queria dizer era, e acho que é interessante, e isto é uma dica mesmo para casal, que é, tu não estavas assim tão convencida, e depois tu chegaste a pé de mim e disseste, ok, bebê, eu já estou mais convencida, não sei o que mais. Eu perguntei-te, mas como é que isso foi? E aquilo que tu fizeste foste falar com amigas. Sim. Foste buscar clareza no teu círculo de confiança, não é? Ou seja, ok, deixa-me lá falar com amigas no sentido de se calhar elas eu não estou a ver qualquer coisa que elas podem ver. Sim. E eu acho que isso é uma excelente dica para quem esteja neste desafio do género. Ok, dar espaço primeiro ao parceiro, à parceira, não é? Para refletir e depois, se for preciso, dizer, olha, pergunta às tuas amigas, pergunta aos teus pais, pergunta, ou seja, dependendo de quem são as pessoas de confiança daquela pessoa, perguntar no sentido de, deixa lá ir buscar confirmação. Sim. Nós, como seres humanos, também somos isso, ou seja, nós precisamos muito do viés de confirmação. Sim, eu confesso que hesitei um bocadinho em falar com as minhas amigas, também por isso, porque por outro lado, não queria que vozes externas me baralhassem, mas de facto foi muito bom porque elas cobriram os vários prós e contras de cada casa, corremos os prós e contras de cada casa juntas, não é? E chegámos à conclusão, ou seja, conseguimos fazer aquele exercício que muitas vezes as pessoas dizem, põe os prós e os contras no papel. Nós fizemos isso por mensagem, né? Pronto, e conseguimos chegar a uma conclusão através desse exercício em conjunto, assim. Foram várias cabeças a pensar e não foi só uma baralhada de duas casas que tinha visto no mesmo dia, não é? Exatamente, como a ancoragem, uma que era muito para mim era tipo próxima daquilo que tu querias. Sim. E outra que não era tão próxima. Sim. Então havia muito esse efeito de diferenciação. Mas até deixando uma segunda dica para gerir também esta situação, né? Porque se o relacionamento, dependendo da confiança que existe no relacionamento, é muito fácil eu dizer assim, mas não confias na minha opinião, eu não sei o que tiveste que ter-te de mim, mas não, é o teu processo.
é o teu Sim. processo, e para mim era tão claro que a forma como eu te iria convencer era sempre muito impositiva, e não nesse ponto de colocar os pontos todos em cima da mesa. E como é óbvio, se eu estava tão confiante, tu não me ias ouvir com o mesmo nível de abertura que ouviste as tuas amigas que estavam tipo como Exato, que eram espaço, completamente tipo, isentas. exatamente. Portanto, Sim. eu acho que isso é extremamente importante e revela a qualidade da nossa relação e Até a parecido um confiança, bocadinho não é? com o processo que às vezes as pessoas têm quando vão a um psicólogo ou um psiquiatra, em que falam abertamente da sua vida e parece que têm mais em consideração a opinião dessas pessoas do que de amigos. Exatamente. Mas é efetivamente por isso, porque olham para aquela pessoa como uma pessoa completamente isenta de tudo, não Sim. é? Não há julgamento. Limpa, é não um há- livro em branco. Sim. Se aquela pessoa está a dizer aquilo, aquele livro em branco está a dizer aquilo, é porque faz sentido, não é? Exatamente. Eu acho que foi um bocado isso que aconteceu. Bom, então é isso, olha, acho que demos aqui bastante conteúdo, não só conteúdo teórico daquilo que se deve fazer, mas também aplicado na prática, como já é costume também naquilo que nós temos feito aqui no podcast e na nossa forma também de estar nas redes sociais e como influencers. E nós pensamos fazer um apelo. Qual é que era o apelo? O apelo ao pessoal que nos ouve no Spotify e por aí fora, né? De carregarem lá no botão, de seguir, Sim, sininho. Calma, o Ah, sininho. desculpa. Não, mas no Spotify irem lá classificar com 5 estrelas, porque é importante, porque o Spotify entretanto distribui e mostra o episódio ou o podcast a mais pessoas. E quem tiver no YouTube, que faça a subscrição do canal, ative a notificação e deixe um gosto. E acima de tudo, que partilhe, não é? Isso. Que partilhe, que envie para os grupos dos amigos, das amigas. Ainda se estás a falar de casal, envia para o teu namorado, envia para a tua namorada, para a tua mulher, para o teu marido, não é? Sim. Portanto, partilhem. Sim. E o que é que vamos falar no próximo episódio? É que vai ser o episódio do ano. Olha, eu acho que no próximo episódio eu venho com um chapéu de festa. Não sei o que é que vamos falar, mas vamos arranjar aqui uma forma de fazer festa. Lembras-te que nós tínhamos prometido que íamos fazer uma Sim. festa? Tínhamos Portanto, prometido, né? Vamos ver ainda. Eu acho que ainda não partilhei contigo as minhas ideias, porque sei que estás a fazer essa cara de esquisito. Sim, tenho medo. Desculpem. Tenham medo também. Não tenham de ficar confiança aqui, não é? Não sei. Mas dito isto, beijinhos Abraços. e muitos palhaços. Tchau. Tchau.